Bem, à medida que um elemento é carregado, ele vai naturalmente se deformar. Essas deformações vão aumentar o nível de energia que o elemento vai estar sofrendo. A partir do princípio da conservação de energia, nós sabemos que, contanto que nenhuma energia seja perdida ou adicionada na forma de calor, o trabalho realizado pelas forças externas, ou seja, o trabalho externo, será integralmente convertido em trabalho interno, e esse trabalho interno é o que a gente denomina de energia de deformação. Essa energia é, portanto, provocada pela ação da tensão, seja ela normal ou de cisalhamento. Para a gente chegar à equação que descreve essa energia de deformação, vamos imaginar uma partícula do corpo de tamanho infinitesimal, ou seja, um elemento de volume diferencial em x, y e z, conforme apresentado. Vamos imaginar que esse elemento está submetido a uma tensão normal σz, aplicadas nas suas faces superior e inferior. Essa tensão, obviamente, poderá ser representada por uma única força, que eu vou chamar de dF na direção z. E essa resultante terá intensidade igual a tensão vezes a área, ou seja, vezes dx e dy. Associada a essa tensão, haverá uma deformação da peça. Isto é, sob a ação dessas tensões σz, será desenvolvido na peça um alongamento. Esse alongamento eu vou chamar de d ΔZ. Ora, com a força e o deslocamento desse elemento, nós conseguimos calcular o trabalho gerado por essas forças internas. Então, conforme já apresentado, o trabalho interno, que eu vou chamar de du, será igual a 1/2 da força vezes o deslocamento. Ora, mas a força é igual a σz vezes dx vezes dy. E o deslocamento pode ser calculado a partir da deformação. Lembrando que o alongamento de um elemento pode ser calculado multiplicando a deformação, nesse caso a deformação no sentido do eixo z, vezes o comprimento inicial, que é dz. Logo, o trabalho interno, ou energia de deformação, será multiplicado aqui pela deformação em z e o comprimento dz. du será, portanto, igual a 1/2 de σz vezes εz vezes dx vezes dy vezes dz, que nada mais é do que o volume desse elemento. O sinal dessa energia, pessoal, vai ser sempre positivo, uma vez que a tensão e a deformação estão sempre na mesma direção, isto é, ambas podem ser positivas, ambos podem ser negativos, e o produto vai ser sempre, então, positivo. Portanto, pessoal, se o elemento estiver submetido a uma tensão uniaxial apenas, a gente pode escrever de maneira genérica U como sendo igual a integral da tensão vezes a deformação, dividido por 2, no volume. Se o material se comportar de maneira linear elástica, nós podemos escrever a deformação como sendo a tensão dividida pelo módulo de elasticidade. Logo, a energia de deformação de uma barra sujeita a uma tensão normal uniaxial será igual a integral no volume da tensão ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade dV. Por se tratar aqui de uma integral no volume, obviamente a energia de deformação vai depender das características geométricas da peça, isto é, ela depende do comprimento, da área da seção transversal, enfim. Quando se deseja dirigir a tensão da variação da energia de acordo com apenas as propriedades dos materiais, isto é, para eliminar a interferência das dimensões da peça, é comum trabalhar com uma medida denominada densidade de energia de deformação, que nada mais é do que a energia de deformação dividida pelo volume. Beleza? Nós vamos efetuar agora a mesma análise para obter a expressão que descreve a energia de deformação para um elemento sujeito a uma distorção por cisalhamento. Bem, ao ser submetido a uma tensão de cisalhamento tal nas faces superior e inferior, esse elemento vai ter uma deformação por cisalhamento gama. Essa distorção irá provocar na face superior um deslocamento gama dz. Lembrando que como o ângulo é muito pequeno, esse arco é aproximadamente uma reta, Então por isso que esse comprimento foi calculado multiplicando essa distância pelo ângulo. Portanto, haverá um trabalho interno sendo gerado pela resultante dessa tensão de cisalhamento aplicada na direção desse deslocamento gama dz. A resultante, que eu vou chamar de dF, pode ser calculada multiplicando a tensão pela área, isto é, por dx e dy. Sendo assim,
o incremento de trabalho, DU, será igual a 1 meio, já que eu estou desenvolvendo essa equação para situações em que há uma relação linear entre força e deslocamento, da força, que é tal dx dy, vezes o deslocamento, que é gama dz. Dx dy dz representa um volume desse elemento. Então, integrando em ambos os lados, nós temos que a energia de deformação será igual a integral no volume de 1 meio da tensão de cisalhamento vezes a deformação do cisalhamento, dV. Tendo o material um comportamento linear elástico, a deformação de cisalhamento poderá ser relacionada com a tensão de cisalhamento pelo módulo de elasticidade transversal. Logo, a energia de deformação será igual a tensão de cisalhamento ao quadrado dividido por 2G dV. Com isso, nós obtivemos agora duas equações que descrevem a energia de deformação a partir da tensão normal e da tensão de cisalhamento. Agora nós vamos escrever essa energia de deformação a partir dos esforços internos. Lembrando que em barras submetidos à carga axial, a tensão normal será dada pela razão da força normal interna dividida pela área. Enquanto, quando fletida, a tensão normal será obtida a partir do momento fletor. No caso da tensão de cisalhamento, ela pode ser obtida a partir da força cortante e, para o caso de eixos circulares, pode ser obtida a partir do torque da seguinte maneira. Então agora nós vamos reescrever a equação da energia de deformação para deixá-la em função dos esforços internos. Beleza? Vamos começar fazendo isso para força normal. Então imaginemos aqui uma barra carregada axialmente e que no seu interior, ou seja, efetuando uma seção, há uma força normal interna de valor N. Foi verificado anteriormente que a energia de deformação de uma barra sujeita à tensão normal é igual a integral no volume dessa tensão ao quadrado sobre 2 vezes E dV. Se nessa seção a área for igual a A tensão normal será N sobre A. Logo, essa equação pode ser escrita como sendo tensão ao quadrado, ou seja, vai ficar N ao quadrado dividido por 2 EA ao quadrado, dV. Se nós tomarmos, pessoal, um elemento diferencial ao longo do comprimento x, ou seja, um elemento infinitesimal de tamanho dx, cuja área nesse ponto é igual a A, nós teremos que o volume diferencial desse elemento vai ser dx vezes A. Então, escrevendo essa equação, nós temos que a energia de deformação variando ao longo do comprimento x do elemento, ou seja, de 0 até L, vai ser igual a N ao quadrado sobre 2 vezes E, A ao quadrado, vezes o dV, que é A dx. Eu vou cortar esse A com o quadrado, e aí nossa equação vai ficar com essa cara. É muito comum elementos carregados axialmente terem seção constante ao longo do comprimento e força normal constante também. Um exemplo desse tipo de elemento são as barras de uma treliça. Normalmente as barras de uma treliça têm seção uniforme e estão submetidas a cargas normais apenas em suas extremidades, de tal maneira que no interior do elemento a força normal seja constante. Portanto, se tiver um elemento de comprimento L, área constante ao longo desse comprimento, e portanto força normal também constante, a gente pode escrever um caso particular dessa energia de deformação, que é tirando o N ao quadrado sobre 2EA da integral, afinal todos eles são constantes ao longo de x, e integrando dx de 0 a L. Ora, a integral de dx é x. Substituindo o intervalo, ou seja, substituindo 0 e L, resulta em L. Lembrando, essa aplicação vai ser muito usual em treliças. Bem, agora nós podemos fazer a mesma análise para uma barra submetida à flexão. A tensão de flexão desenvolvida em um elemento infinitesimal de área dA distante y em relação ao centroide pode ser obtido pela fórmula do Maillard, my sobre i. Analisando esse elemento dA diferencial em x, nós teremos o volume diferencial igual a dx dA. A equação da energia de deformação para a tensão normal é a mesma que foi utilizada
para a barra carregada axialmente, portanto, será igual à integral no volume de sigma ao quadrado, que nesse caso é igual a my sobre i, ou seja, ficará m ao quadrado y ao quadrado sobre i ao quadrado, vezes 2e, diferencial no volume. Ora, o momento fletor e o momento de inércia, assim como o módulo de elasticidade longitudinal, são constantes na seção transversal. Portanto, eles não são diferenciais em A. Já o y é. Então a gente pode reescrever essa equação como sendo a integral de 0 a L, ou seja, a integral em x, m ao quadrado, esse sim varia em x, dividido por 2 i ao quadrado. O i também pode variar ao longo de x se a seção transversal não for constante. Isso aqui saiu da integral na área de y ao quadrado dA dx. Ora, essa integral na área nada mais é do que o momento de inércia da seção transversal em torno do eixo neutro. Então, tudo isso aqui é igual a I. Cortando esse I com o quadrado, nós temos que a energia de deformação será igual a integral de 0 a L de m ao quadrado sobre 2i dx. Percebam, pessoal, que a cara das equações ficou muito parecida. No caso da força normal, nós temos o esforço ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade longitudinal e a área. Ou seja, o esforço ao quadrado dividido pela rigidez axial EA. Na expressão do momento fletor, a mesma coisa. O esforço ao quadrado dividido pela rigidez à flexão, ou seja, pelo EI. Uma propriedade física, que é o módulo de elasticidade longitudinal, e uma propriedade geométrica da seção transversal, que é o momento de inércia. Assim como na força normal, que nós temos uma propriedade física também, o módulo de elasticidade longitudinal, e uma propriedade geométrica da seção transversal, que nesse caso é a área. Nós vamos aplicar a mesma lógica para escrever a energia de deformação a partir do momento torsor e da força cortante. A energia de deformação pode ser escrita a partir da tensão de cisalhamento da seguinte maneira. O U vai ser igual a integral no volume de tal ao quadrado dividido por 2 vezes G dV. Para uma barra de eixo circular submetida à torção, a tensão de cisalhamento pode ser calculada a partir do torque vezes ρ, que é a distância do eixo até o ponto onde está querendo calcular essa tensão tal, dividido por J, que é o momento polar de inércia. O volume desse elemento onde a tensão está sendo calculado, de área dA, vai ser dV igual a dA dx, afinal eu estou tomando ele como diferencial em x. Logo nós teremos a integral no volume de t ao quadrado, ρ ao quadrado sobre j ao quadrado, eu estou substituindo a tensão e elevando ao quadrado, dividido por 2g, dA dx. O torque, o momento polar de inércia e o módulo de elasticidade transversal são constantes na área e podem ser variáveis ao longo do comprimento. Então, eles são diferenciais em x e constantes na área. Logo, U vai ser igual a integral de 0 a L, ou seja, integral ao longo do comprimento de t ao quadrado sobre 2gj ao quadrado. E aí nós temos a integral na área do ρ ao quadrado, porque esse sim é diferencial na área. Tudo isso aqui dx. Essa integral de área representa o momento polar de inércia para o eixo na seção, ou seja, isso tudo aqui é igual a J. Então, cortando o J com esse quadrado aqui, nós temos que a energia de deformação escrita a partir do torque é igual a integral de 0 a L t ao quadrado sobre 2gj dx. Observem que a lógica está sendo mantida, né? A cara da função é bem parecida. O esforço interno ao quadrado dividido pela rigidez da torção, isto é, uma propriedade física, que é o módulo de elasticidade transversal ou G, e uma propriedade geométrica da seção transversal, que nesse caso é o momento polar de inércia, representado pela letra J. No caso da força cortante, pessoal, essa tensão de cisalhamento é calculada a partir da força cortante interna resultante,
vezes o momento estático em relação ao ponto em que a tensão está sendo calculada, dividido pelo momento de inércia da seção transversal, vezes a espessura da peça no ponto onde a tensão está sendo calculada. Essa posição varia ao longo de A, né? Por isso eu vou pegar um elemento infinitesimal dA dx, cujo volume diferencial vai ser dA vezes dx. Então, substituindo nessa mesma expressão, nós temos que U será igual a integral no volume, tensão ao quadrado, então vai ficar V ao quadrado, Q ao quadrado, dividido por I ao quadrado, T ao quadrado. Vezes 2G dA dx. A força cortante V, o momento de inércia I e o modo de elasticidade transversal G são constantes na área, portanto eles não são diferenciais em dA. Logo eles saem dessa integral e ficam diferenciais só em x, ou seja, de 0 a L. V ao quadrado, 2GI ao quadrado. Contudo, o momento estático Q e a espessura T variam na área, então eles são diferenciais em A. Q ao quadrado, T ao quadrado, dA dx. Diferentemente dos outros esforços, a gente não conseguiu cortar esse termo que era diferencial na área pela propriedade geométrica da seção transversal que está aqui ao quadrado. Então a força cortante é a única que não tem uma expressão com a cara igual a dos demais esforços. Para simplificar essa equação e deixá-la com a cara parecida com a dos demais esforços, a gente vai introduzir um fator de forma, que é um fator que depende apenas das propriedades geométricas da seção transversal. Bem, então eu vou multiplicar aqui essa equação por A sobre A. Porque eu estou multiplicando por 1, ou seja, não estou alterando a igualdade. Então U vai ser igual a integral de 0 a L, V ao quadrado, sobre 2 vezes G. Aí eu vou puxar esse A aqui de baixo, GA, vezes esse A aqui, A, sobre I ao quadrado, vezes a integral na área de Q ao quadrado sobre T ao quadrado dA dx. Tudo isso aqui, pessoal, eu vou chamar de fator de forma, porque a área, o momento de inércia, o Q e o T são propriedades da seção transversal. Dependem exclusivamente da geometria, isto é, da forma. Então a equação da energia de deformação pode ser reescrita da seguinte maneira. Integral de 0 a L do fator de forma vezes V ao quadrado sobre 2GA dx. Então esse fator de forma foi introduzido só para deixar a equação com a cara similar à dos demais esforços. Isto é, o esforço ao quadrado dividido por 2 vezes uma propriedade geométrica da seção transversal, que é a área, e por uma propriedade física, que é o módulo de elasticidade transversal. E o fator de forma é dado pela seguinte expressão. A área sobre o momento de inércia ao quadrado, vezes a integral na área do momento estático ao quadrado, ou momento de primeira ordem, dividido pela espessura ao quadrado, dA. Esse fator de forma, pessoal, é um adimensional. E depende, obviamente, da geometria da seção, da forma da seção transversal. Se a viga, por exemplo, tiver uma seção retangular, nós chegaremos a um valor do fator de forma igual a 6 sobre 5. Então, lembrando aqui, a área de uma seção retangular é base vezes altura, o momento de inércia é base vezes altura ao cubo sobre 12, a espessura, nesse caso, é constante ao longo da altura, e tem valor igual a B, e o momento estático Q, que deve ser calculado em relação a uma fibra qualquer ao longo da altura, posicionada a uma distância y em relação ao centroide. E em relação a esse ponto, a gente tem que definir a área A', que pode ser a área acima ou abaixo desse ponto. E a distância y barra linha, que é a distância do centroide da peça inteira até o centroide de A'. Fazendo o produto de A' por y barra linha, nós temos o valor de Q. O y vai variar, obviamente,
entre H sobre 2 e menos H sobre 2, né? Lembrando que eu estou assumindo que o y varia a partir da linha neutra para cima, positivo, então ele vai de 0 a H sobre 2, e de 0 a menos H sobre 2 para baixo. Então a integral de y é feito entre menos H sobre 2 e mais H sobre 2. Aí calculando essa integral, eu não vou fazer isso, acreditem, dá 6 sobre 5. Beleza? Então aqui, pessoal, eu escrevi a equação da energia de deformação em termos de esforços internos. Então, dependendo do elemento estrutural, a gente consegue calcular a energia de deformação com base na forma como ela é solicitada. Por exemplo, barras de uma treliça são submetidas apenas a forças normais, então a energia de deformação vai ser calculada apenas por essa equação. Já em vigas, nós temos o momento fletor, que vai gerar essa energia de deformação, e a força cortante, que pode ser obtida a partir dessa equação. Na próxima aula, pessoal, a gente vai aplicar o princípio da conservação da energia, isto é, a gente vai igualar o trabalho das forças externas à energia de deformação para calcular deslocamentos em estruturas. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.